Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Em maio, nós celebramos o Maio Roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, atingem mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo. E para guiar esse bate-papo aqui comigo hoje, eu conto com a presença dos doutores Rodrigo Dias de Meira, que é coordenador das unidades externas do Veracruz. Bem-vindo ao VeraCast. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigada. E também Dr. Luiz Carlos Nascimento Bertoncello, que é coloproctologista. Tudo bem, doutor? Obrigada pela presença. Obrigado a você, Marcelo. É um prazer estar aqui. A gente olha para esses números, né, e percebe que as doenças inflamatórias intestinais, elas estão realmente ocupando um espaço grande aí, preocupante, né, entre a população. Estão ganhando também as mídias, um pouco mais de destaque, mas precisa ser mais debatido esse assunto, né? A gente vai falar ao longo aqui do episódio sobre algumas delas, né, as mais comuns, mas começando com um panorama um pouco mais geral, um pouco mais amplo para o pessoal que está nos acompanhando, o que são as doenças intestinais, doutor? As doenças inflamatórias intestinais? Quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, basicamente hoje a gente pensa em grandes duas vertentes delas, como a gente já tinha comentado anteriormente. Mas acho que antes disso, acho que a gente tem que falar da importância do Maio Roxo. Acho que a gente podia começar até explicar o porquê, né, da gente sinalizar cada mês a gente tem uma importância de uma doença. Nós, como médico, mas eu também sou professor, cuido de um ambulatório de uma universidade, a gente treina os alunos e os nossos médicos futuros a lembrar de doenças que não são tão usuais no nosso dia a dia, né, para alertá-los que existem essas doenças, que essas doenças são importantes serem diagnosticadas precocemente para dar oportunidade para esse paciente ter um melhor tratamento. Ou seja, quanto antes eu trato esse tipo de doença, menor dano eu tenho para o paciente, menor dano para o intestino. Isso diminui chance de cirurgia, diminui chance de internações, melhora a qualidade de vida, etc. Então, todas essas campanhas que o Brasil, e não só o Brasil, o mundo faz dessa importância dos meses de cada cor de alguma doença, é para também lembrar quem? A população, de que essas doenças existem. Porque se a gente pensar, tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn, que são duas doenças que inflamam o intestino, que são doenças inflamatórias intestinais, raramente o leigo chama de uma colite, né? E não dá tanta atenção, é uma diarreia que eu tenho, é uma dor, mas eu sempre tive diarreia, será que é alguma coisa que eu comi? Será que é um verme que eu tô? Será que é uma dor que eu sempre tive, que são gases? E acaba minimizando esse sintoma. Então, a gente está aqui presente para lembrar que não é toda diarreia que é normal, existem diarreias normais, mas não todas. Existem dores abdominais que são normais, mas não todas. Então, acho que a conscientização do Maio Roxo ela vem para isso, né? Abrir algumas portas que estão aí meio fechadas para sintomas que os pacientes podem ter e não estão dando atenção para eles. Doutor Rodrigo, então há vários tipos de inflamação no intestino, é isso? Sim, e isso é muito comum mesmo. Eu acredito que é até mais comum do que esses 5 milhões que você falou. Eu pedi para o Bertoncello começar, porque ele é coloproctologista, eu sou nefrologista, cuido de rim, de áreas, mas na minha prática eu tenho pacientes que têm Crohn, que têm retocolite, que têm colite, que têm intestino irritável, doenças gastrointestinais e passam no nefrologista por outras alterações, passam em hemodiálise. Sou professor, também tenho aluna que tem Crohn, e eles têm uma coisa em comum, esses pacientes, que todos demoraram anos para ter esse diagnóstico. Então, isso é importante da conscientização. Os tipos, tem a retocolite, tem a doença de Crohn, que são diagnósticos que muitas vezes a gente precisa fazer exames para confirmar, mas passa muito do que você falou. Eu tenho uma diarreia de vez em quando, é isso mesmo. Quando eu fico muito estressado, eu tenho diarreia, às vezes eu tenho febre, perco peso. As pessoas acabam normalizando os sintomas, né? Exatamente. Ou eu já tive paciente que eu fiz a suspeita, passei para você, inclusive. Às vezes eu tenho muita diarreia, quando eu fico nervoso e sai sangue, mas eu acho que é porque eu tenho hemorroida. Então, às vezes você procura algo popular, sai um sangue, é uma hemorroida, mas não. Às vezes não, era uma doença inflamatória intestinal. Então, a suspeição é muito importante. Porque são doenças, de fato, que são incomuns no dia a dia. Exato. Mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então não fica o incomum em 200 milhões acaba sendo não tão incomum. Né? É verdade. E ela acontece, geralmente, em grandes centros como o nosso, Campinas, o centro desenvolvido,
Ela é a característica dela é quanto mais desenvolvido o país, mais é a incidência da doença inflamatória intestinal. Qual seria o motivo? Primeiro, a dieta, né, industrializada, ultraprocessados, excesso de junk food, né? Então, esse tipo de dieta, ele propicia a ter essas manifestações intestinais. Totalmente ligado ao estilo de vida, né? Totalmente ligado. Você pega, assim, o Brasil, que é extremamente heterogêneo, você pega o Sul e Sudeste, é extremamente potencial, entre aspas, produtor de paciente com doença inflamatória intestinal, e o Norte e Nordeste tem muito menos. Por quê? Características regionais mesmo. Estilo de comida, estilo de vida, né? Uma vida às vezes mais agitada, outra menos agitada, tudo isso envolve aí o aparecimento de todas as doenças, obviamente não só essa. Vamos focar em algumas delas, então, agora as mais comuns, vamos dizer assim, né? Vocês mencionaram, a gente falou aí de algumas já. Tem a doença de Crohn, né? Que é uma das que mais geram aí dúvidas, também desconforto, né? Dos pacientes. A gente vai dedicar esse momento, esse bloco aqui do programa a ela. Então, doutor, o que é exatamente a doença de Crohn? Como que ela acontece no nosso corpo? Mais difícil de diagnosticar também. Mais difícil? Né? Exato. Porque os sintomas podem não ser tão exuberantes, né? Geralmente o paciente tem uma dor abdominal, mais do lado direito, às vezes a pessoa até pensa numa apendicite. Nossa, eu estou com uma dor do lado direito, será que eu tenho apendicite ou não? E é uma dor ocasional ou ela é frequente? Ela é frequente, né? Ela é bem frequente. O que muda é a intensidade. Um dia ela é mais forte, outro dia ela é mais fraca, mas ela está sempre ali presente. Pode ou não estar associado com diarreia. A diarreia não é obrigatória. Posso ter, posso não ter. Mas geralmente eu tenho outros sintomas, como fadiga, né, Rodrigo? Perda de peso, o paciente está sempre mais não pronto e hábil às atividades laborais ou estudantes. Existe um número grande de crianças e adolescentes com essa doença, que é muito mais ainda difícil o diagnóstico, né? Para você tentar... Não, ela está com uma dor abdominal, deve ser um verme, deve ser isso, deve ser aquilo. Então, você tem que realmente ter aí um olhar diferente para isso, que uma dor diária não é normal em ninguém, concorda? Ela é uma doença genética, é uma doença que pode ser adquirida ao longo da vida, como é que funciona? Tem vários fatores, tem esse fator que o Bertoncel citou, o fator da dieta e o fator comportamental. No caso da doença de Crohn também vale? Também. E tem também uma predisposição genética, muitos fatores que, inclusive, estão em estudos, né, para a gente compreender melhor a elucidação das doenças. E reforçando o que você falou, o ponto em comum foi muito isso, por ter uma manifestação muito florida, digamos assim, desde fadiga, mal-estar, às vezes uma anemia no exame passa batido, deve ser outra coisa, ou o paciente tem uma melhora leve e acha, vai passar. Então, depois eu procuro atendimento. Os principais sinais de alerta para ela são quais? A dor abdominal, a diarreia, perda de peso, falta de apetite. Esses são os principais. Mas essa é uma doença atípica que ela pode acontecer desde a boca até o ânus. Ela é muito mais comum no intestino fino e no intestino grosso, mas ela pode ocorrer até no estômago, no esôfago, no palato, né? E aí se manifesta de outras formas. Cada local que eu tenho uma forma diferente de apresentação. Como eu tenho muito mais ela no intestino fino e grosso, eu tenho muito mais sintomas de intestino fino e grosso. Os outros sintomas, eles acabam sendo aí, difíceis até da gente pensar nessa doença, acaba sendo um achado de exame. Nossa, fiz um exame, tenho essa úlcera aqui, você biopsiou, veio uma doença de Crohn. Mas o que a gente tem que focar realmente são do ponto de vista intestinal, né? Onde eu preciso de uma colonoscopia, eu preciso de um exame laboratorial para ver se eu tenho uma inflamação no organismo desse paciente. Existem vários exames que a gente pode fazer de laboratório, tanto de fezes quanto de sangue, que me dá essa noção. Esse paciente está inflamado, vamos buscar então a causa da inflamação. Mas a colonoscopia ele é fundamental, tanto na doença de Crohn, que nós estamos falando agora, quanto mais para frente na retocolite, que nós vamos falar de novo. E uma vez diagnosticada a doença de Crohn, a pessoa consegue conviver bem com esse problema? Há possibilidades de tratamento interessantes aí? Sim, com certeza. O diagnóstico precoce sendo feito é muito mais fácil. Já tem alguns Crohns, o Bertoncel sabe bem, é diagnosticado inclusive em mesa de cirurgia, por complicações graves que necessitam de operação. E deixou muitas vezes de tratar. Hoje a gente vive na gastroenterologia e em outras especialidades médicas uma gama de tratamento muito mais assertiva para essa doença. Até dando o exemplo da minha aluna. Está fazendo faculdade de medicina, uma vida normal.
faz faculdade, tem a vida social dela. Esse é o objetivo do tratamento de qualquer doença. É uma doença crônica que o paciente vai conviver com ela, mas existe sim tratamento adequado. Reforço de novo, aliado a um diagnóstico precoce, que é mais fácil ainda, mas sim existe. O paciente tem que ter alguns cuidados, até mesmo algumas dicas de, eventualmente, estar numa crise, saber onde é que tem banheiro próximo. Inclusive, a gente estava conversando uma vez, tem até aplicativo que em alguns lugares, não lembro se aqui no Brasil, né? A Holanda tem um aplicativo importante que é onde está o banheiro mais próximo. Olha! Esses pacientes, não só dessas doenças, mas que têm problemas de... Ele precisa saber, olha, eu posso ir em tal lugar, será que tem um banheiro próximo para eu utilizar? São coisas que a gente não pensa nisso, mas quem sofre... Precisa dar uma ajustada na rotina a partir disso, né? Estava falando da doença de Crohn, o senhor citou a retocolite ulcerativa, né? Um nome feio, né? Assustador também. Eu não acho, mas... mas a gente que não conhece fica um pouco assustado. Qual que é a diferença entre elas? A doença de Crohn ela é uma doença que, como disse, pode dar da boca até o ânus, ou seja, de todo o trato digestivo. E ela ultrapassa até o trato digestivo, né? Ela pode até invadir estruturas vizinhas, a pele, outros órgãos internos. Então, entre aspas, ela tem uma penetração em outros órgãos que não é só o intestino, o trato digestivo. Em compensação, a retocolite, não. A retocolite ela só dá no intestino grosso. Então, as características dela são muito mais fáceis da gente diagnosticar, porque geralmente o paciente tem uma diarreia importante, 15 vezes por dia, com muito sangue, então ele vê o sangue, ele se preocupa. Então, é muito mais comum a gente ter o diagnóstico da retocolite ulcerativa realizado. Por quê? Porque os sintomas são muito mais exuberantes. Né? Então, ninguém vai achar que fazer 15 vezes evacuar por dia seja uma coisa normal, né? Ainda mais com sangue. O paciente fica muito desidratado, né, Rodrigo? Vai para o pronto-socorro. Tem um sinal mais agudo, né? Muito mais agudo, ela tem sintomas mais presentes. Então, o diagnóstico é feito mais, aí vamos dizer assim, precocemente. Até falando em diagnóstico, complementando o que o Rodrigo falou, para ter uma ideia, a doença de Crohn às vezes demora 8 anos para ser diagnosticada. Tempo, hein? Nossa. 8 anos. Isso em país desenvolvido, não é? Estados Unidos, não estou pensando em países ultra subdesenvolvidos. Não, Estados Unidos, você pega a Europa, outros até são um pouco menos o tempo, você vê 5 anos de diagnóstico. E essa você perdeu 5 se dá anos, pelos sintomas serem muito parecidos? Exatamente, são muito inespecíficos. E eu brinco, né? Tempo é intestino, eu que sou proctologista, né? O que significa? 5 anos o intestino doente, 5 anos o intestino que está sendo aí machucado e eu estou perdendo a função dele. Tá? Então, esse paciente provavelmente pode ir para uma cirurgia onde, se eu fizesse um diagnóstico há anos e anos atrás, eu não teria essa necessidade. E uma pessoa pode ter mais de uma doença inflamatória no intestino ao mesmo tempo? A priori não. Uma ou outra. Aí também, né, coitado do paciente. Sorteado, né? É verdade. Uma coisa que essas doenças, eu acho que tem um nome feio, sim, são doenças agressivas, né? E a gente, há mais ou menos 2 anos, né, nós capitaneamos um projeto do pronto-socorro que, como ele citou, 8 anos de média de diagnóstico. Então, porque são sintomas frustros. A gente tem como diretriz, paciente que vem no pronto-socorro do Veracruz, por exemplo, ele tem um quadro de uma dor abdominal persistente, uma diarreia de mais tempo, que claramente já passou e não é cirúrgico, exemplo, não é uma apendicite. Tem um grupo de doença inflamatória intestinal, a gente chama isso, que fica de retaguarda. Então, eu posso atender 11 da noite, paciente com uma dor abdominal, está um pouquinho estranho, conversa um pouquinho melhor, tem emagrecimento, eu posso ligar, Bertoncello, será que não pode ser uma doença inflamatória intestinal? Então, nesse perfil de paciente, ele pode auxiliar no manejo, e mesmo não tendo indicação de internação, que a maioria muitas vezes, infelizmente, fica pipocando de pronto-socorro até ter um diagnóstico, ele vai ser encaminhado como encaixe mesmo na próxima agenda disponível para os nossos médicos do Centro de Doença Inflamatória Intestinal. E aí vai ter uma atenção especial voltada para essa área. Isso é uma coisa legal que o Rodrigo citou, que a gente também faz, entre aspas, treinamento para a equipe do pronto-socorro. Né, olha, esses sintomas são sintomas que vocês têm que ter atenção. Tantos dias de dor, tantos dias de diarreia. Vamos pensar numa doença inflamatória intestinal e vamos encaminhar. Então, o Veracruz, preocupado com isso, preocupado com a doença, então ele fomenta o diagnóstico precoce e ele dá todo o apoio também dos exames de diagnóstico. Exames de endoscopia, exames laboratoriais, ressonância magnética, tomografia quando necessário. Ou seja, não só de pensar no diagnóstico,
E além do tratamento, que é onde o Rodrigo é o responsável aí pelas áreas externas, que é a área de infusão que a gente fala, né? Que é a terapia mais avançada que existe para essas doenças. Então, a gente também oferece isso para os nossos pacientes. A possibilidade de um diagnóstico correto, o segmento correto e o tratamento mais ideal e atual que existe. Muito interessante. E uma doença como essa, maltratada ou não diagnosticada, vamos dizer assim, ao longo de anos, ela pode evoluir para algo mais grave, como um câncer, por exemplo? Sim. O risco de câncer coloretal, por exemplo, em quem tem retocolite ulcerativa, é 4 vezes maior do que uma população comum, né? Paciente que tem mais de 20 anos de retocolite ulcerativa, ele precisa de uma colonoscopia anual, porque o risco de câncer ele é extremamente real, onde a gente acaba fazendo uma retirada de todo o intestino, quando a gente começa a ter mudanças da biópsia, que a gente vai biopsiar, olha, esse paciente tem alto risco de virar um câncer em breve. A gente já pode fazer uma cirurgia antes que isso aconteça. Então, esse acompanhamento é mais próximo ali, muito ali, mais próximo. Assim. E são doenças que não tratadas, né, muitas vezes motivam o paciente. Eu lembro, eu segui outra área da medicina, mas eu lembro da faculdade que eu estava de estágio da cirurgia. Aí veio um paciente com uma dor à direita, apendicite, vamos operar. O padrão, né, suspeita de apendicite, vai direto para a mesa cirúrgica. E aí não era uma doença inflamatória intestinal. A doença, a gente consegue ver no intestino, ela causa uma inflamação que acaba que estreita as paredes do intestino. Então, deixa o intestino mais estreito, é como se fosse uma mangueira. Vai acumulando o líquido, no caso, as fezes ao redor, e muitas vezes isso causa, de fato, uma dor muito grande, agudamente, rápido, mimetiza outras doenças, como, por exemplo, uma apendicite, e às vezes o paciente vai para a mesa cirúrgica e você vê, putz, não era apêndice, apêndice é normal. Obstrui, nem imagina o que tinha ali, né? Obstrui, para de funcionar o intestino, fecha. Vamos falar da síndrome do intestino irritável também, que é algo bem comum, e a diferença, né, entre essa doença, né, essa síndrome, para as outras que a gente acabou de falar aqui. O que ela faz exatamente, esse problema? A síndrome do intestino irritável, ela não eu não tenho uma causa orgânica. Quando eu falo em retocolite e Crohn, que são as doenças inflamatórias intestinais, eu tenho uma inflamação no intestino, e essa inflamação vai me levar a um sintoma. Certo? Por algum motivo ele está inflamado e eu vou ter dor, está inflamado eu vou ter diarreia. Tá. O intestino irritável, eu não tenho nenhuma inflamação, mas eu posso ter dor e diarreia. Ou seja, os sintomas, eles são extremamente parecidos, né? Só que o sintoma é causado por um processo inflamatório, por uma doença de um órgão, e o outro não. O outro pode ser o quê? Uma alteração hormonal, alteração de serotonina, alteração de outras situações de enzimas que a gente brincava, vamos dizer assim, no passado, seria uma gastrite nervosa. Eu brinco com todo mundo que é meu paciente, fala, nossa, vou fazer uma... Lembra quando você ia fazer uma prova na escola que você não tinha estudado nada? Nada. Chegou, vou fazer uma prova. O que você começa a ter? Ficar nervoso, tinha gente que tinha dor de barriga, vontade de ir no banheiro, tinha cólica. Essa situação que eu brinco, o que é? Você tem algum problema de intestino? Não. Um fator externo, que foi um estresse da sua prova, que fez você ter dor e fez você ter vontade de ir no banheiro. Então, né? a síndrome do intestino irritável pode ser causada por motivos emocionais. Assim. O fator emocional ele é fundamental aí na fisiopatologia dessa doença. Nossa, né? Mas num tempo em que está todo mundo estressado, como faz? Todo mundo tem? Todo mundo tem, por isso que meu consultório está cheio. Haja atendimento, né? E por mais que não é uma doença que não mata, como Crohn, retocolite, que pode a gente ri de levar nervoso. Ri de nervoso, né? E passa perrengue, prejudica a qualidade de vida. As questões de saúde mental, o tratamento é cada vez mais difícil, né? A vida cotidiana, moderna nossa, nos impõe às vezes a não dedicar um pouquinho de tempo para o nosso corpo, para a nossa mente. O intestino sofre muito, né? Tem uma ligação muito grande, né? Muito. Tem gente que tem tanta parte gástrica, né? Tem dor de estômago por situações aí emocionais. E outros não, que tem diarreia, tem prisão de ventre, né? Também por questão aí, vamos dizer, externo ao intestino, que eu brinco, é mais do seu dia a dia, problemas familiares, de trabalho, filho, tudo isso do dia a dia você tem que controlar, e não é fácil, a gente sabe, e pode algum ponto do seu corpo aí gritar, me ajuda que eu não tô bem. Tem algo errado aqui. Fala-se muito dessa ligação do intestino com o cérebro, isso, né? Vai ficando mais claro pra gente isso, né? A gente brinca que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, até por essa mesma
é aí a analogia. Uma resposta rápida mesmo numa situação de estresse, de conflito, né? No caso da síndrome do intestino irritável, quais as opções de tratamento, além de tentar relaxar um pouquinho? Essas são as grandes opções. Relaxar. Existe também pacientes que relatam associação com algum tipo de alimento. Então, é importante revisitar toda a dieta. O que o Bertoncello citou dos ultraprocessados também, essa junk food. Junk food dá lesão renal, inclusive. Então, imagina no intestino que passa lá direto. Então, os hábitos de vida saudáveis, nesse sentido de... O que é de forma geral, né? Para não ficar só no evitar junk food, né? Evitar, de fato, os ultraprocessados, ler um pouquinho a composição dos alimentos, saladas, frutas, refeições a cada intervalo de tempo, ou acompanhamento nutricional, já fazem uma grande diferença nesse tipo de doença. E não subestimar alguns sintomas, né? Como você estava falando, que muitas vezes recebe pacientes ali que nem imaginam que tem um problema. Então, às vezes, um desconforto que a pessoa minimiza, que pode ser alguma doença inflamatória. E até para dar um diagnóstico de intestino irritável, essas outras doenças que a gente citou, a Crohn, a retocolite, têm que ser pensadas e descartadas, inclusive. Porque imagina, você fala, não, é somente um distúrbio funcional. Quando você vê o paciente está com sangue nas fezes, perdeu 15 quilos. Não, peraí, alguma coisa diferente está acontecendo. Isso é importante que você falou, que a gente vê isso bastante até no dia a dia, né? O paciente, eu já fui em tal médico desse jeito, ele falou que é da minha cabeça, esse intestino é assim porque eu sou muito nervosa, etc. Daí você vai ver, não. Realmente tinha um processo intestinal inflamatório que causava aquela doença, não era um problema da cabeça, né? E tinha, assim, um fator orgânico que estava sendo originador ali do problema, né? E aí tem aqueles sintomas que são aqueles de alerta mesmo para casos mais graves. O senhor estava falando, por exemplo, de uma diarreia muito aguda, de perda de peso, sangue também. Sangue é alerta, perda de peso é alerta, não é normal. Antecedente familiar de câncer coloretal, né, ou de trato digestivo. Olha, eu estou com uma dor, estou com uma diarreia, minha mãe teve tumor de intestino. Então, isso daí para a gente também é um fator importante, a gente tem que pensar. Não é normal eu perder peso, né? Então, tenho que ir atrás de causas de perda. Se eu não estou fazendo dieta, alguma coisa não está normal. Né? Não, estou fazendo dieta? Ok, então você está no seu objetivo. Mas fora isso, perder peso também não é normal, né? E vários profissionais podem dar esse diagnóstico? É uma equipe multidisciplinar, como acontece no Veracruz? Sim, eu vejo que, a exemplo meu, de novo, que eu sou nefrologista, todos os profissionais têm que pensar nessas doenças, saber a condução, que realmente é o pedido certo dos exames, é o olhar. Eu sempre brinco quando eu falo, até no hospital, para cursos, para os meus alunos, se eu só tenho uma hipótese, é intestino irritável, então vai ser intestino irritável. Mas, puxando uma brincadeira, pessoas nervosas e ansiosas e com a saúde mental prejudicada, infelizmente também podem ter doenças inflamatórias intestinais. Então, minimamente é a suspeição. O encaminhamento para o especialista também se torna fundamental. Hoje a medicina ela acaba que se fragmenta bastante. São doenças específicas, mas a suspeição tem que ser feita. Porque o tratamento envolve também a psicoterapia. Afinal de contas, a gente falou muito da questão da saúde mental das doenças do intestino irritável, mas uma pessoa que tenha sangue nas fezes, quando tem um evento mais estressante, uma entrevista, uma prova, uma avaliação, ficar com diarreia com sangue, isso mexe com a autoestima. A pessoa fica preocupada, putz, será que eu vou sair numa festa e eu vou ter diarreia? Não vou ficar em casa. Gera uma série de bloqueios. Gera uma série de bloqueios. O acompanhamento nutricional é importante, justamente para o profissional ajuda a identificar alimentos gatilhos, ou, por exemplo, um exemplo grosseiro, mas olha, eu gosto muito da minha Coca-Cola, não queria abandonar. Às vezes tudo bem, o nutricionista ajuda. Não é para você descartar uma série de alimentos que você gosta, e a comida tem muito a ver com uma questão cultural também, uma questão de confraternização, não é somente um mero alimento, né? Existe essa questão social. Então, o nutricionista é fundamental nisso. E, felizmente, lá no Veracruz, nosso centro da terapia infusional, a gente consegue aliar o melhor dos mundos, que é um profissional médico capacitado, um psicólogo capacitado, um nutricionista capacitado, uma área de exames capacitada e ágil também para fazer o diagnóstico, porque muito também desses 8 anos que ele citou de exemplo do tempo, é na velocidade também que alguns exames podem ser feitos. Felizmente, a gente consegue ter uma colonoscopia, uma endoscopia agendadas de
de hoje para amanhã, se necessário, mas infelizmente não é a realidade de muitos lugares no Brasil. Então esse serviço de terapia infusional, ele reúne uma equipe diversa. Isso, reúne uma equipe diversa, os médicos especialistas nisso e também capazes de eventualmente fazer um diagnóstico diferencial dessas doenças, ou seja, o paciente que eu dei o exemplo, tem a dor abdominal, a diarreia, vai para o pronto-socorro e vai lá para o Bertoncelo. Ele pode, através da investigação dele, felizmente, descartar. Não é isso. Realmente é um distúrbio funcional. Que bom, vamos tratar o distúrbio funcional, o diagnóstico foi feito. E para isso também tem o acompanhamento nutricional, psicológico, o acompanhamento da enfermagem, porque é a equipe de enfermagem que administra as medicações, os biológicos que nós chamamos, que são moléculas que vão atuar diretamente diminuindo a inflamação dessas doenças. E é uma relação crônica, é um paciente que vai ficar lá por muito tempo. Hoje essas doenças têm tratamento, né, mas não tem uma cura estabelecida. Então é importante ter dentro desse grupo pessoas que escutem o paciente, porque eu brinco que esse paciente é aquele que a gente sabe o nome da avó, o nome do cachorro, a gente vê no rosto se ele está feliz ou está triste, começa a chorar na frente, né? Ou não, né? Ou não, exatamente, vai se abrindo ao redor do tratamento. Então isso faz parte também do acolhimento, do tratamento. Não é só prescrever uma medicação, tome esse remédio lá na salinha do lado, não. Faz todo esse apoio. Estabelece mesmo um vínculo, né? Exatamente. E esses tratamentos, como podem ser longos também, tem a opção de fazer um tratamento medicamentoso e tem os casos cirúrgicos, como você estava dizendo, né? Isso. Graças a Deus o cirúrgico hoje é exceção, mas às vezes você tem que tirar realmente grandes segmentos intestinais e o paciente pode aí ser necessário não só uma, duas ou até 3 cirurgias no decorrer da sua vida pela doença, né? Então, obviamente que não existe até hoje nenhum medicamento milagroso. Existem vários medicamentos que são importantes, fundamentais para diminuir a inflamação e o nosso objetivo é que a inflamação desapareça, né? Eu falo que a doença inflamatória intestinal é igual a um diabetes, é igual a uma pressão alta. São doenças que não têm cura. Diabetes não tem cura, pressão alta não tem cura, mas tem o quê? Tem controle, é isso que a gente busca. Então, eu uso a medicação para controlar, mas às vezes a gente não consegue. E há casos em que dá, por exemplo, para evitar, dá para prevenir, se ela estiver ligada ao estilo de vida. Sim, evitar não, mas assim, diminuir a chance de uma recidiva dá, pelo estilo de vida. Né? Sim, né? Tanto pela... E aí passa essa questão da alimentação. Alimentação, eu falo, paciente nosso hoje, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, que é fundamental. Ele tem que ter um acompanhamento nutricional, que é fundamental, né? Então, esse tripé aí do tratamento, que a equipe multidisciplinar que o Rodrigo comanda, isso daí ela é fundamental aí para o êxito da terapia. Com relação aos alimentos, aquilo que a gente deve evitar é ultraprocessado, já entendi aqui. Mas tem alguns outros que a gente também tem que ficar mais atento ou até introduzir na alimentação no dia a dia para ajudar um pouco nessa prevenção? Sim, então principalmente os ultraprocessados, mas o que a gente pode inserir, antes de falar até dos outros para evitar? São... Bem, vou mudar, vou falar para evitar. Refrigerantes, de forma geral, isso pode dar uma distensão maior no intestino. Alguns alimentos que são de gatilho, que o paciente fala, às vezes o paciente já tive, às vezes consultório mesmo, aqueles que eu referi, eu como um pouquinho mais de pimenta, às vezes incomoda um pouquinho mais o intestino. Esses, do meu ponto de vista, são os principais. Mas refrigerantes com frutose, preferir outros tipos de alimentação, exemplo, um suco, tônicas, que é um pouquinho mais leve, né? E alimentos muito fortes, às vezes muito pesados, que podem piorar. Especialmente quando o paciente está com um fator estressante. Exemplo, vai passar uma semana que já sabe que é complicada no trabalho ou na escola, enfim, preferir uma dieta um pouquinho mais leve. O que pode ser? Saladas, frango, peixe, alimentos que pesem um pouquinho menos o intestino. Muitas vezes comer um pouquinho mais de forma fracionada, isso também auxilia na digestão e incha menos o estômago, vai pesando um pouquinho menos o intestino, já são dicas boas aí para seguir no dia a dia. A gente vê muito hoje em dia nas redes as tais das dietas anti-inflamatórias, né? Isso realmente funciona? A gente fica um pouco na dúvida, que tem até um pouco de modismo com relação a isso, né? Parece que tudo inflama, né? Alguns alimentos não pode comer porque é inflamatório. O que exatamente funciona nesse caso? Quando a gente
pouquinho só antes de responder a sua pergunta. Quando eu vou tratar o meu doente com doença inflamatória intestinal, eu vou buscar nele, além dele ter um intestino normal, que ele tenha uma vida alimentar também normal. Que ele possa comer tudo o que ele quiser. Mas para chegar nesse ponto, eu tenho que ter o êxito da terapia, o intestino tem que estar desinflamado. Se eu ainda não cheguei nesse ponto, eu vou ter restrição. Mas conseguir desinflamar o intestino com a medicação, coma o que você quiser. Então, esse é o nosso objetivo. E o modismo, ele existe. Existem alguns alimentos, você vai falando, a cúrcuma faz isso, algum outro alimento faz aquilo, magnésio, várias vitaminas, jejum intermitente. Existe, acho que espaço, eu não sou cético, mas eu também não, eu tenho que ter um pouco de critério. Tem coisas que não são viáveis, tem coisas que são até proibidas para esse tipo de paciente, que pode piorar a sua doença. Né? Então, uma dieta anti-inflamatória, eu tenho que ver o que tem ali dentro. Porque, por exemplo, o Rodrigo falou, vegetais são excelentes. Se eu estou numa fase de diarreia, se eu como salada, piora. E salada é super saudável. Né? Então, cada caso é um caso, eu tenho que ver o que está dentro dessa dieta para aquele momento que eu estou da minha doença. Tudo é possível, mas acho que com critério e uma análise aí pormenor. Nunca vai existir uma dieta que sirva para todos, É impossível, né? Que a gente fala, não existe receita de bolo, né, Rodrigo? Eu tenho que individualizar você, onde você come, como você come. Eu trabalho no hospital, eu só tenho isso. Eu trabalho na faculdade, eu só tenho para comer isso. Eu não consigo levar marmita. Então, você tem que tentar transformar aquela realidade daquela pessoa num melhor possível, né? Entender o que é viável dentro da realidade de cada um também, sem muita mágica, né? Agora, com relação à atividade física, eu imagino que deva ajudar bastante também a relaxar e também a provocar mais saúde, né? Sim, sem dúvida. A atividade física é importante para todas as doenças, né? Inclusive para as DI. A atividade física tem um efeito anti-inflamatório ao longo do tempo, isso por si só é muito importante. Existe a famosa recomendação de 150 minutos de atividade diária, mas eu já vou puxar para o gancho que o Bertoncel falou. Quantos minutos de atividade diária? 150 na semana. Na semana? Se fosse diário, putz, aí Nossa, eu já falei, já estava em déficit aí há uns 10 anos. Mas o que é importante? Não é receita de bolo, é começar. Eu gosto de lutar. Então, pode não ter um grande fator de peso, né, de levantar peso, que eu não gosto muito, mas eu faço uma atividade física. Faço 4 vezes por semana, hoje acordei 6 da manhã, fiz minha atividade física, mas, por exemplo, você não gosta. Você não consegue hoje fazer os 150 minutos, por exemplo. É melhor fazer com acompanhamento profissional, de preferência, 30 minutos, do que não fazer nada. Então, minha dica para atividade física ajuda, tem um efeito pró-inflamatório muito mais comprovado do que que o Bertoncel brincou das receitas de bolo das dietas, isso é verdade. Pode ajudar tanto no intestino, na mente, no rim, também no coração. E o ponto é começar. Não consegue aquela meta perfeita, maravilhosa, 150 minutos, 5 vezes na semana separado, bonitinho? Comece. Eu tô quase na meta, tô contando aqui. Acho que que beleza. Você sabe que eu conto toda sexta-feira, quando eu pauso, eu vejo se eu conseguir os minutinhos e comparo com a minha esposa. Consegui, você não? Então fica uma competição saudável aí de casa. É um estímulo, né? Alguma outra dica geral para o pessoal que nos acompanha para manter a saúde do intestino? Tudo que aquilo que faz bem para a gente, faz bem para o intestino também, né? Uma vida saudável que a gente busca... saúde na mente, saúde no dia a dia, nos relacionamentos, na família, no trabalho. Acho que quanto mais a gente buscar isso, o êxito vai estar... A gente vai ter menos trabalho. Eu prefiro ter menos trabalho, cuidar de gente saudável, fazer só prevenção, né? Que nem a gente hoje... Um monte de paciente que foi lá fazer colonoscopia, prevenindo um câncer de cólon. Eu prefiro tratar esse doente fazendo prevenção do que descobrir uma doença já aí extremamente avançada nesses doentes, onde o tratamento para ele é penoso e para a gente também é, né? Que conversa importante para a gente entender aqui como se cuidar do nosso intestino, da nossa saúde como um todo. Doutor Rodrigo, obrigada, viu, pela participação aqui no VeraCast. Foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço o convite, foi ótimo. Obrigado mesmo, estamos à disposição. E uma dicasinha final,
puxando o lado do podcast, que é verdade, procure fontes confiáveis de informação. Exato. Você falou de vários tipos de dieta, eu dei uma dica da salada, você fala, mas nesse caso a salada é verdade. Então, precisa de uma fonte confiável, ou de um profissional confiável que você possa trocar esse tipo de bate-papo numa sala de consultório. Coloca o VeraCast na playlist, então, né? Exato. Isso sim, o paciente vai estar super bem informado para todas as doenças aí possíveis e que ainda virão. Doutor Luiz Carlos, obrigada, viu, pela presença Obrigado aqui no a você, VeraCast Marcela, também. de verdade. Foi um prazer, estou à disposição. Sempre que precisarem, pode contar comigo. Prazer recebê-los aqui. E esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdos sobre cuidado, saúde e também bem-estar. Vou ficando por aqui e te espero em semana que vem, às 8 da noite.